Cris, você já reparou que parece que só quando a gente viaja a gente consegue prestar atenção no pôr do sol? Já reparei. Já. Acho que é porque viajando a gente silencia. A gente larga isso, larga o celular, larga aquilo, e aí a gente presta atenção no que está acontecendo, né? Mas a gente escuta tanto falar e as pessoas, né, parece que estão dispostas a viver o presente, mas será que isso não acontece realmente? Eu acho que a gente fala, mas a gente não pratica. Você já reparou que a geração que mais compartilha é a que menos vive? Ai, que duro. Não é? Isso tem impacto dentro das empresas? Eu acho que muito, e principalmente nas empresas familiares, né? Porque quem traz a solução, quem dá o tombo, quem consegue achar o enigma, são normalmente as pessoas que param para pensar. A análise, a criatividade, ela depende essencialmente disso. Então essa coisa toda de poste mais, faça mais, movimente-se mais, pode ser um veneninho disfarçado de produtividade? Eu acho que pode ser um veneninho. A ausência, né, dessa pausa produz assim, uma pessoa muito ocupada, só que é uma pessoa mais rasa. E aí eu acho que entra o tal do veneninho. E tem saída para isso? Como a gente pode recuperar essa presença num mundo tão acelerado? Eu acho que a saída é simples, né? E é tão simples que a gente não consegue fazer. Ela passa a ser complicada, que é parar. O alerta é preciso parar, silenciar. Acho que esse é um ponto importante. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje para falar sobre a importância de dar essa paradinha, de lembrar que o sol se põe todos os dias, independentemente de onde a gente esteja, né? Vamos olhar para a importância de silenciar, de estar presente, de perceber o que realmente importa. Quem não se escuta, segundo o nosso Cris, não tem muito a dizer. Isso é importante pensar. Então vamos falar sobre essa ilusão que foi vendida como virtude, que é estar sempre ocupado, sempre conectado, sempre produzindo. Parece até bacana, bonito, mas na verdade acaba nos afastando de nós mesmos e nos afasta, o que é pior, das soluções. Oi, Cris. Oi, Vanusa. É isso mesmo, Cris? A gente acaba se afastando da nossa essência? Eu acho que sim. E até da nossa produtividade? Eu acho que sim. Eu acho que sim, para não dizer que eu tenho certeza, não pode ser muito presunçoso, eu vou falar, eu acho que sim. Né? Você falou do pôr do sol aí. O pôr do sol em Paris é mais bonito, né? Bom, eu me lembrei uma tem vez. Um charme. Eu me lembrei uma vez que teve eu vi isso, uma pessoa postando tal, em férias em Paris. Olha o pôr do sol em Paris, né? Aí eu parei, dediquei uns minutinhos e fiquei olhando aquilo e falei, puxa vida, qual será que é a diferença do pôr do sol em Paris, do pôr do sol em São Paulo ou do pôr do sol no Rio Grande do Sul? Né? Que diferença é essa? O sol, até onde eu sei, é o mesmo. O ângulo onde você vê, será que é diferente? Puxa, mas lá também eu vou olhar para o horizonte. Aí eu parei um pouquinho, brinquei um pouco com essa cena e cheguei à conclusão. Eu acho que deve ser muito parecido um pôr do sol. E por que o pôr do sol é mais bonito em Paris do que no quintal da sua casa? Né? Certo, que a composição ajuda. Assim, acho que não é do pôr do sol que a gente está falando. Sim, né? Quando você sai de férias e você vai ver o pôr do sol na Eslováquia ou em Paris, ou você vai ver o pôr do sol no Nordeste brasileiro, seja lá onde for, no interior, onde você tem a lembrança da sua infância, onde você viveu, seja lá onde for, por que parece que é mais bonito, né? A única coisa que você não consegue se distanciar quando você faz uma viagem é de você mesmo. Você vai junto. Mas todo o resto, embora a gente viva num mundo extremamente conectado, eu acho que tirar férias é muito diferente de tirar férias de 20, 30 ou 40 anos atrás, né? Então, talvez você não se desconecte mais totalmente, está sempre ali meio presente,
mas você diminui a intensidade. Isso com certeza. Você está olhando o celular, está respondendo uma mensagem, está falando com alguém, mas você não está assim de 5 em 5 minutos. Você vai intercalando algumas coisas para dizer que você não vai tirar o tempo todo para você, você tem alguns espaços. Então, o que acontece quando você vai lá para Paris e vai ver o pôr do sol é que você está deixando de lado um monte de outras coisas. E no fundo, sem querer ficar filosofando para a gente encurtar essa história, o que você faz no final? Você fica um pouco em silêncio. Dá uma espécie de um stop nesses estímulos e aí você consegue, nossa, o pôr do sol aqui é lindo. Abaixa o volume da vida e presta atenção no que está na tua frente. Aquela árvore que você viu colorida, que no Brasil tem 1 milhão de vezes mais, se bobear na tua rua tem, lá ela fez sentido para você, percebeu ela ali, né? Por que lá você percebe e aqui você não percebe ou você não olha? Por causa disso, porque ali você tirou um monte de coisas de cima dos ombros e você teve um tempinho para poder apreciar, quem sabe, o pôr do sol, sentado lá do lado do rio, tomando um cafezinho ou fazendo lá o que você gosta de fazer quando você está viajando. Gostei dessa ideia. Tá, agora vamos trazer para o nosso então, mundo aqui. O convite é assim, ó, escuta, vá para Paris e veja o pôr do sol, porque realmente ele é bonito. Agora, vamos trazer essa história do pôr do sol para dentro das empresas. Não é? Como é que é olhar o pôr do sol de dentro da empresa? Eu acho que ele é muito menos atrativo do que olhar lá em Paris. O que é o ponto principal é o seguinte, né? O único jeito de você perceber as coisas é você poder dar uma parada. O oriental fala assim, né? Esvazia primeiro. Esvazia a mente. Se você for pensar com a cabeça cheia, você não pensa. Tem que esvaziar a mente para daí você conseguir pensar. Aqueles ditados, né? O copo está cheio, você coloca água, derrama. Esvazia o copo, que aí cabe mais coisas. Então a gente está sempre com o copo cheio e fica a água derramando. Você não consegue perceber o líquido que está ali dentro, né? Vamos trazer para o nosso cantinho de sempre. Especialmente as empresas familiares, de dono, que é sempre o foco que a gente fala, né? Normalmente essas empresas, quando você chega nessas empresas, são empresas que estão caminhando no seu processo de governança. São empresas que podem estar mais ou menos carentes de processo, de procedimento, que precisam revisitar como é que acontece lá toda a área financeira, a área de operações, a indústria, o marketing. Precisa virar, precisa dar o tom, precisa achar solução. Estão carentes, às vezes, de análise. Não que todas as empresas precisam disso. Mas eu diria assim para você, Vanusa, o ingrediente básico necessário para você trazer a análise, construir uma crítica, achar uma solução, é você ter a condição de parar um pouco com essa, sei lá, infinidade de coisas que estão bombardeando a gente o tempo todo, que você se desvincula quando você está em Paris vendo o pôr do sol. Esse exercício de parada, ele revela para a gente o seguinte: é possível ver um pôr do sol interessante aqui se você quiser, tão bonito quanto, e é fundamental que você aprenda a tomar essa consciência de que para achar a solução, para ser mais analítico, para dar o tombo, para poder inovar, você precisa ter paradas. É muito comum, né? Pessoas que trabalham na área de inovação, eu preciso, a pessoa sai, vai dar uma caminhada, fazer um esporte, ela fica um dia sem vir para ela poder tomar contato com ela mesma. Sim, ela analisa tudo que está ao redor dela, mas tem aquele momento de mais solitário, de acalmar, de esvaziar. Por quê? Porque um monte de coisa nós temos a capacidade de criar, de pensar. Muita gente esquece disso. Uma vez um cara falou assim, esse negócio aí é um ato de fé. Imaginar que o ser humano tem a capacidade de achar uma solução. Olha só que loucura, virou até para alguns um ato de fé. Eu duvido que isso é capaz. Mas quando você para, você consegue perceber o pôr do sol bonito lá. Você consegue ter um insight, ter uma análise. Você nunca às vezes tem um insight num brainstorm. Brainstorm é uma outra coisa. Eu vou ter insight ali. Não, aquilo ali é para você, você está pensando, está articulando. As pessoas, né? Confundem. Isso é legal, é uma prática, eu gosto e é super válida. Mas tem aquele ponto assim, onde poucos estão pensando, ou achar uma saída, achar uma alternativa, via de regra onde você para um pouco para poder analisar todos os brainstorms que você já fez. E se a gente pensar bem, né,
qualquer pensamento estratégico, ele não nasce na pressa. Porque os Raramente. próprios pensamentos, eles vão ocultando o que realmente deve ser pensado. Na cabeça do dono, a estratégia nasce do silêncio. Parece até filosófico e poético isso, mas ela nasce do silêncio. Ele está, às vezes, o tempo todo pensando e fica com aquilo na cabeça. Aquela hora que ele dá uma parada, daqui a pouco vem nossa, isso aqui, né? Os brainstorms da vida, o conteúdo, os cursos, essas palestras, as dicas, o que ele estuda, as formações, tudo isso ajuda, sem sombra de dúvida. Mas você tirar de dentro, a técnica de tirar de dentro, ela exige essa parada, né? Então, por isso que o pôr do sol em Paris é mais bonito do que aqui. E é interessante porque algum tempo atrás se falava muito, hoje se fala menos do ócio criativo, né? Porque o ócio criativo propõe isso mesmo. Claro. Para, larga tudo, vai dar uma caminhada, vai fazer algo que você goste ou até não faça nada. E aí então a resposta vem, a tua criatividade ela é realimentada. E parece que nos últimos tempos a gente não ouve tanto falar sobre isso, né? Você sabe que não. Né? Teve uma época que a gente ouvia bastante isso, né? Se valorizou Acho que por não um tem tempo tempo para falar isso. sobre isso. Tem muita coisa para a gente poder prestar atenção. Essa cultura né? Eu acho que a gente também aqui no Brasil, bom, é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Segundo a OMS. E a gente também segue muito a cultura norte-americana e eles têm essa coisa, né? Do fast food, tudo é fast, tudo é fast. Eu acho que tem uma confusão em cultura de resultado e cultura de fazer apressado. Eu sempre vi isso como uma confusão. Sim, ter resultado todo empresário precisa, quer, né? Se você pensar no empresário brasileiro, o quanto de risco ele toma para poder manter o próprio negócio. Então, tem pressa sim, tem urgência, tem... Não dá para errar, não dá né? para errar, tem que ter resultado, tá tudo certo. E a gente corre por isso. Mas o que eu estou colocando é que, no meio disso, em alguns momentos, aquela solução, aquela saída, aquilo que vai ser diferença, o pessoal brinca assim, como é que dá o tombo? Como é que faz a virada? Normalmente, essa criatividade, ela aparece quando no turbilhão você consegue dar uma parada, né? Esse é um ponto importante. Você veja, né? Eu acho que a gente vive assim. Eu gosto de fazer um paralelo. Desde que a gente tá conectado de uma maneira diferente de 10 anos atrás. Então, de uns 5 anos para cá, a gente vem experimentando a facilidade de falar com todo mundo, não é isso? E as redes contribuíram muito para isso. E é engraçado, né? Que a rede ela vem de uma ideia de presença que ela não é real. Parece que você está conectado, parece que você está presente, mas ela não é real, né? Ela tudo tem que ser muito imediato, né? Tudo é acelerado ao ponto de ser fugaz. Eu acho que essa nova ordem que veio com esse tipo de conexão, com essa possibilidade de dar essa espécie desse pseudo-protagonismo para todo mundo, ela está tornando tudo ainda muito mais acelerado. Então, quando você vai lá e publica alguma coisa, posta alguma coisa, aquilo tem um prazo de validade muito mais curto do que tinha no passado. Tem gente que tem que programar 8 horas, 10 horas, 12 horas, tal. Quando vê aquilo que você falou hoje, ou que você falou às 8 da manhã, ou que você falou ali na quarta-feira passada, já não tem mais validade. E quando você vê essa réplica acontecendo, então tudo é muito... shelf life dessas coisas é muito curto, né? Tudo é 15 segundos. Né? Outro dia eu vi assim, não, mas você tem que fazer isso aí, não pode... Ih, cara, ninguém vai te escutar, você tem que fazer um negocinho em 1 minuto. É o tempo que o cara... E quer escutar um podcast? É só 10, faz corte, 10 minutinhos, porque é o tempo do trajeto do cara, e etc. Mas o cara fica 1 hora no carro. Não, mas ele quer escutar 10 ali até chegar ao trabalho. Ele não quer mais dedicar 40 minutos para você, ele quer 10 seus, 5 do outro, 3 do outro, tal, porque assim ele consegue. Outro dia eu vi assim, nossa, um executivo falou assim, poxa, eu não quero mais ler esses livros. Para mim, livro tem que ser um tempo assim, um voo São Paulo a Nova York tem que acabar um livro. Se não for, o livro é muito grande. Né? Toma muito meu tempo. Toma muito tempo, né? Eu acho que esse ambiente contribui um pouco para essa não parada, para esse não silêncio, porque te obriga a entrar numa esfera que eu chamo de pseudo-produtividade.
essa parada, na tua opinião, pode ser inclusive ler um livro sobre aquele problema que você tá tendo e você precisa criar algo e você vai buscar referências? É uma parada também, não pode ser? Por exemplo, vou buscar uma referência no que aconteceu no mundo, como o mundo empresarial resolveu essa questão. Quais foram as soluções encontradas? Não é também você se dedicar um pouquinho para você encontrar uma solução ali e poder encontrar ter esse momento de criatividade? Eu acho que sim. Eu sempre lembro, né, da origem da palavra educação, que educação vem do radical eduzir, é tirar de dentro. Então, se a gente for brincar um pouco com a origem dessas palavras, já está dentro, é tirar de dentro. Isso é que eu acho que às vezes parece um ato de fé. Hoje, com um tempo de parada, você é capaz de tirar de dentro. Então, é até aquela velha assim, ninguém educa ninguém. Já que está dentro, eu tenho que tirar de dentro, então só existe a minha autoeducação. O que existe é instrução, eu sou capaz de te instruir. Então eu te dou o curso, eu te dou a palestra, eu te dou o livro, eu te dou o manual, você estuda, faz a graduação, faz o doutorado, faz o MBA, assiste a palestra, assiste o vídeo, compra o EAD, faz o que você quiser. Isso tudo é um conhecimento que essa informação está muito disponível. Mas você está se instruindo, né? Então naquele competência, habilidade e atitude, já falamos aqui, o C ali de conhecimento, habilidade e atitude, de definição de competência, o C é o conhecimento. Eu tenho um monte de coisa que está à minha disposição. Mas eu estou me instruindo para que eu possa ter a capacidade de eduzir, de tirar de dentro a minha solução, a minha criatividade, em última instância, a minha análise sobre o que eu estou vendo e estou sendo bombardeado. Você só consegue fazer isso se você parar. Quantas e quantas pessoas têm insights, chamam de insight, quando dão uma parada, quando lá faz uma viagem de carro, que a pessoa para um pouco, aí tem isso, ou quando vê o pôr do sol lá em Paris é porque parou um pouco. Ou quando está dormindo. Quando está dormindo, a gente acorda de madrugada, nossa, tem ideia, que vem. É sempre a hora que você esvazia um pouquinho esse turbilhão, né? E a gente anda, no meu ponto de vista, a gente anda na contramão disso. Tudo tem que ser rápido, tudo é muito perecível, tudo tem... Esse discurso, ele está presente. Uma vez eu estava lendo um texto de 1897, na virada do 19... na 1897, ou era 1902, não sei se já tinha virado o século agora ou não, mas enfim, 1900, né, onde diz, eu não entendo mais essa juventude que corre tanto, que é apressada, né? É assim, hoje nós estamos ficando velhos, a gente acha que o mundo está apressado, o que a gente percebe que é um traço marcante na nossa história, né? Mas a gente sabe que de uns anos para cá, você tem um boost muito forte nessa aceleração e você tem um convite a não mais prestar atenção nas coisas. O que eu estou querendo dizer, em última instância, no limite, é o seguinte: para dar a solução, para tirar de dentro, de eduzir, essa parada ela é fundamental. É a hora que você constrói, é a hora que você sistematiza uma solução. E não tem um olhar também, às vezes, que vem tanto do dono quanto do chefe, enfim, que seja quem for, se o cara demora um pouco numa entrega, que ele é parado, incompetente, preguiçoso, não pode ter isso também? As pessoas não podem ter medo de ser mal interpretadas? Não, tem, né? E tem, super tem. Se o caminho é esse, você tem que estar nesse caminho. Você tem que fazer aquilo que esperam que você faça. Mas o lance é assim, né? Não é a crítica não é a essa velocidade ou a forma como é. Mediante tudo isso, você tem condição de achar momentos. Todo mundo tem, né? Não precisa ser só nas férias.
para você enxergar a árvore, o pôr do sol. Pode levantar a cabeça, né? Do celular. É possível, só que isso exige uma postura, que é uma postura de dizer agora não. Peraí que agora não. E muita gente diz que isso é impossível, que isso é impraticável, né? É muito comum. Normalmente quem diz isso são essas pessoas que, puxa, eu preciso, senão eu perco, senão eu não vou estar aqui, eu vou ser demitido, eu não vou ser competitivo, o outro passa na minha frente. Esses são os fantasmas que essa correria coloca na cabeça de todo mundo, né? E essa ideia de estar sempre ocupado, eu vejo um dos meus filhos, por exemplo. Filho, você pode fazer... Não, estou ocupado. E às vezes você está num ambiente de trabalho e algumas pessoas parece que estão sempre ocupadas, nunca podem parar para ouvir. Isso também se reflete nas empresas familiares, nas grandes empresas. Você acha que isso parece uma necessidade da pessoa sempre dizer que está muito ocupada? A ponto de não conseguir parar para pensar e olhar para o que é importante. Escutando, você parece meio de vida, né? Não parece? Parece até meio de vida, né? Eu acho que deve ter alguns ganhos de você dizer isso, né? Ele está sempre preocupado. O mundo não é cor-de-rosa, tem conta para pagar, as coisas são velozes, ponto. Essa é uma constatação, né? Mas eu me recuso a entender que você não consegue achar o tempo para você aproveitar melhor tudo isso à tua volta. Eu acho que essas coisas vão acontecendo no automático. Então, a minha bronca principal, a minha crítica principal é a não consciência de que o pôr do sol é bonito aqui também. Sim. Né? E quando uma pessoa ela retrata que aquilo que ela vê lá do outro lado do planeta é mais importante, ela está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho nem tempo para pensar o que está do meu lado. Eu nem enxergo o que está diante do meu nariz. Né? Eu não estou conseguindo olhar para nada. E eu não vou dizer assim que a vida não é fácil. Então você tem realmente... A gente tem que trabalhar bastante. Quem não foi agraciado com a necessidade de não precisar trabalhar, tem que trabalhar bastante. Isso é um fato, né? Mas ainda assim... você consegue, se você quiser tomando consciência, criar algumas prioridades. O ponto é, quer trazer solução, quer ajudar, uma coisa que é muito comum nas empresas familiares, que é exigida pelo dono, assim, me ajuda a ter clareza, me ajuda a ter visão, me ajuda a encontrar uma solução que eu não achei ainda. Estou pegando assim posições mais sêniores de executivos, que fazem uma migração para uma empresa de dono. Esse pedido do sócio, como eu escuto isso diariamente, é muito comum. Me ajuda a achar essa saída, o que eu faço, traz uma clareza, vamos pensar junto. O turbilhão não propicia esse cenário, né? O cenário de saída. Você precisa achar uma parada. Isso pode ser treinado e começa pela tomada de consciência. Qual é o perfil que se busca para alguém que vá colaborar, vá contribuir, vá trabalhar numa empresa familiar? Eles estão buscando eficiência, eles estão buscando solução, eles querem tudo isso e muito mais? O que se busca hoje em alguém que vai entrar para uma empresa e até nos próprios sócios, né? O que se espera do outro? Eu acho que tem esse ingrediente, é importante, do que eu estou falando aqui, sabe, Vanusa? Eu acho que se espera alguém que venha trazer resultados, se espera alguém que venha apontar uma saída, né? Mas eu acho que tem um ingrediente, assim, tem diversos ambientes empresariais, familiares, que são carentes de algumas coisas. E quando você chega para uma posição de liderança, existe uma expectativa dessa empresa que você vai ajudar. Uma vez eu perguntei para um sócio: o que você quer, hein? Ele falou assim: eu quero que a pessoa me dê um norte. Eu lembro, eu quero que a pessoa me dê um norte, eu quero que ela me ajude o norte, eu quero que ela me traga uma luz. Eu quero que ela faça isso, que eu preciso executar. Eu não estou contratando só uma pessoa para executar o dia a dia. Eu quero que ela faça isso também.
mas eu quero que ela me ajude a pensar para onde a gente vai. Então, essa expectativa, pelo fato de você estar junto com o sócio ali, ela vem para uma discussão de um conselho, para uma discussão de uma reunião, a reunião de sócio, ela desdobra isso para a executiva, né? Então eu acho que nesse ambiente existe muito forte essa expectativa. E o que eu estou dizendo para você é que as pessoas que são capacitadas e que dão certo para isso são as pessoas que conseguem, no meio desse turbilhão, fazer paradas e brincar com a caricatura e prestar atenção no pôr do sol, entendeu? Então, quando eu olho assim, pela minha experiência, passagem, executivos que migraram e deram certo e que trouxeram resultado e que ajudaram os donos não só a cumprir um budget, não só a cumprir uma estratégia, mas que criaram a estratégia, que ajudaram, quase todos eles, se não todos eles, têm uma história para contar a seguinte: para eu funcionar bem eu tenho que ter os meus momentos. Para eu poder ajudar lá, eu tive que silenciar, tive que dizer não. Eu achei um esporte que me acalma, eu achei uma prática que me deixa com a cabeça vazia. Que tipo de momentos? Então, pode ser música, pode ser esporte, cultura, enfim. Quantas vezes, né? O cara pega um carro, ela vai andar, fica 4 horas, assim, às vezes não está pensando muito, chega, no dia seguinte tem uma solução, né? Aquele ato de fé de que esvaziar a cabeça, você vem, né? Se acessa. Eu acho que coisas que podem... O esporte ajuda muito nisso, coisas que trabalham uma espécie de um esporte, mas também que acalme um pouco, né? Sei lá. A meditação que a gente falou um pouco. Meditação, yoga, ou coisas que podem também abaixar um pouco essa ansiedade, né? Eu acho que... Uma peça de arte, teatro. Eu acho que arte é muito... Uma das coisas que mais contribui para isso é cultura/arte, né? Seja qual ela for, né? Ela te faz pensar, para ver, uma arte para escutar, você, sei lá, qualquer uma delas assim, é algo que tira, é um espaço que ajuda você se desplugar um pouco dessa correria do dia a dia, dedicar um tempo para você. E até o contemplar, né? Contemplar o pôr do sol, contemplar a natureza. Isso, se você for pensar assim, a leitura de um livro, né, a apreciação de uma obra de arte, o estudo de música, né, qualquer movimento que você faça que envolva qualquer tipo de cultura, é a hora que você... Muita gente fala, é a hora do meu lazer, é a hora que eu fujo um pouquinho do trabalho, né, que eu consigo me distanciar. Funciona alguma coisa dessas para você? Para mim, todas elas, né? Todas elas, fácil. Todas elas funcionam, né? E não é assim, né? Eu parei um pouco lá, a ideia veio. É o fato de você poder exercitar a tomada de consciência que você precisa aprender a apreciar, aprender a olhar o tal do pôr do sol, a escutar a música e tal. Uma vez eu escutei uma vez um sócio me falou assim: o que é isso? Eu estava brincando, falei, o que você acha dessas coisas que o pessoal vai tomar vinho e fica lá, e o vinho tem isso, tem aquilo e tal. O que você acha disso, né? E a gente estava falando, o contexto era esse, falou, olha, a pessoa quando vai apreciar um café, vai apreciar um vinho, uma bebida, toda essa história, saber a história de onde veio o vinho, saber como foi criada essa uva, saber a história do processo lá de sei lá, como é que a uva foi amassada, como é que ela decantou, como é que fermentou, seja lá o que for. Tudo isso cria para essa pessoa uma atmosfera onde ela dedica tempo para se apreciar essa história e se envolver com isso, né? No final das contas, ela está dedicando um tempo para prestar atenção só nisso. Então, se ela cria esse hábito e consegue fazer isso, quando você vai tomar, degustar, você percebe essas nuances, isso faz parte de uma história que você criou, você tem essa expectativa, porque você se focou nisso. A culinária traz muito isso. Eu gosto de música. Se você souber a história, o contexto como uma peça de uma obra, sobretudo erudita, foi criada, você aprecia isso de um outro jeito. Isso exige um trabalho de uma imersão e uma desconexão com o nosso dia a dia doido, né? O hábito de fazer isso, ou a prática de fazer isso, instala em você uma tomada de consciência. Puxa, essas paradas, elas me permitem
perceber coisas diferentes. Se permite na cultura, na arte, por que não vai permitir lá na solução empresarial? Né? Então, investir na história, na filosofia, na arte, na cultura, no exercício, etc., isso vai te dando condição de criar uma estrutura para você silenciar, para você parar. Esse ponto é a origem da solução, da criatividade, é aí que vem. Né? Para você, esse mundo, né, de redes sociais e mesmo com as pessoas que estão aí 40, 50, 60 mais e tal, o mundo das redes sociais, ela chega a atrapalhar a produtividade nas empresas? Nós estamos falando das empresas familiares. Existe algum comentário nesse sentido? Por exemplo, hoje as pessoas estão tão conectadas que elas esquecem de trabalhar. Outro dia a gente falou do trabalho que atrapalha o trabalho. Mas esse excesso de conexão, mesmo que seja ali no ambiente de trabalho, mensagem que vem por todo lado, pedido, problema e tal, isso atrapalha um pouco? Eu acho que isso não contribui para essa profundidade de análise, de pensamento. Tudo é muito perecível, tudo é muito raso, tudo é muito imediato. Não são só os jovens, então? Não, acho que é para todo mundo. Né? Então, a gente está começando a coletar algumas informações. Né? Tem várias pesquisas saindo. Né? Tem estados no estilo de países e continentes preocupados, né, com as gerações de crianças que já nasceram. Né? E você tem quantos e quantos depoimentos o aumento das crianças adoecendo, porque elas estão o tempo todo vivendo uma coisa que parece que é muito imediata e real, não é isso? Então, eu acho que essa cultura do imediatismo, essa cultura do qualquer produção, ela não é suficiente. Qualquer produção ela é muito perecível. Qualquer coisa que você fale, comunique, transmite, ela está cada vez mais perecível, indo para uma banalidade, para uma coisa sem sentido. Qualquer a crítica que você faz, a pessoa fica no scroll durante 3 horas, quando vê ela nem sabe que passou 3 horas, ela nem sabe o que ela viu. Qualquer coisa desperta, entre aspas, o interesse, qualquer coisa distrai, qualquer coisa é um passatempo. Acho até que não é interesse, você falou bem, é distração. Né? É uma distração, né? Isso, quando a gente olha, isso... O pior é que é uma distração inconsciente, que você não vê o seu tempo sendo devorado, a sua vida está sendo sugada. Tem similaridades, Vanusa, com sintomas da depressão, onde você tem, sim, um quadro que a pessoa vê, mas não vê, se interessa, mas não se interessa, deixa passar e vai... Quando vê, o tempo passou. Sabe aquela cena clássica, aquela que a pessoa está deprimida em casa, fica deitada e não tem vontade de fazer nada? Se você perguntar, o que você ficou vendo nas últimas 4 horas, você não sabe dizer. Não. Agora, se você ficar, exemplo, se você ficar lendo um livro atenciosamente durante 2 horas, você vai saber te contar essa história. Então, assim, está debaixo do nosso nariz esse reflexo que eu acho que em nada contribui para esse esvaziamento, para esse momento de silêncio. Ou seja, a criatividade precisa de espaço, a estratégia exige pausa. A ideia boa é que nem o pôr do sol lá. Ela precisa ser percebida. Ela precisa desse tempo para ser percebida. Isso não vem do nada. Isso não mudou no ser humano desse século, de 2 ou 3 atrás. Isso não mudou. Né? Você tinha uma série de empresas que eram movimentos das startups e que a gente, né, e vamos fazer crescimentos agressivos e muita gente levantava uma bandeira assim, nós temos que criar ambientes propícios a gente aflorar as nossas ideias, né? Então empresas de tecnologia contribuíram muito para isso. Vamos criar lá um ambiente tranquilo, tal, pode ter uma cerveja para tomar, pode ter um cachorrinho andando no meio das coisas, tem um parquinho para a gente poder brincar, tem um momento de descompressão, tem a sala de descompressão e o sofá para a gente deitar. O que era isso em última instância, né? Poxa, a gente precisa crescer tanto, tem que ter ideias, a gente precisa dar oportunidades das pessoas silenciarem. Então, vamos lá, tem uma mesa de ping-pong, tinha o videogame para poder jogar,
O que era isso? Pô, se essa pessoa se concentrar um pouco nisso, ela esquece, né? Vai vir uma ideia, vai vir uma ação. O fundamento era esse, propiciar um ambiente que fosse favorável a você ter muitas ideias e muitas soluções para que você triplicasse e dobrasse de tamanho, né? Sem se preocupar com o resultado. Bom, nós estamos com dinheiro, alguém veio, colocou dinheiro, EBITDA não interessa, o nosso negócio é rampar, é fazer esse negócio decolar. Essa experiência de uns 5, 6, 7 anos, quando o boom foi maior, né, ela trouxe uma leitura assim, a gente só consegue ver o pôr do sol se a gente, depois de um videogame, depois de um jogo de ping-pong, depois de uma horinha deitada num sofá, depois de sair de uma sala de descompressão. Do contrário, você não consegue ter essa solução. E é um pouco disso que eu estou falando, né? Pegar esse tipo de estereótipo, esse tipo de exemplo e fazer com que a gente entenda o ser humano com 20 anos ou com 80, por enquanto ainda ele cria oportunidades de tirar de dentro da mesma maneira, da mesma forma. Por isso o pôr do sol é mais interessante quando você está de férias. Então, eu acho que a conclusão é que nós temos muitas saídas para essa pressa que não permite você encontrar as soluções que às vezes estão ali na sua frente, é isso? Eu acho que sim. Tem mais um ponto que eu queria te dar um alerta, que é o seguinte: outro dia eu ouvi alguém falar assim, mas por que a gente tem que ter legado, tem que deixar legado, deixar uma história, missão? Isso leva a gente muito para o futuro, né? Uhum. Por que uma pessoa tem que construir uma coisa para deixar um legado? Para ela ficar imortal, para ela ser imortal. Né? Será que ela vai estar vendo de algum lugar o que ela deixou? Também isso é polêmico, melhor não entrar nessa discussão. Né? Mas me parece, a caricatura que eu pego assim, me parece que o futuro virou uma obrigação. Né? Não me agrada muito o futuro virar uma obrigação. Eu acho que as soluções são criadas no presente e não no futuro. Né? Então, a ideia de esse ambiente que a gente fala, dessa exposição, de um ambiente de extrema conectividade, para não ficar só focado nas redes, né? Ele te coloca muito no futuro, uma vez que o presente interessa pouco. Ele interessa por um espaço muito curto de tempo. A gente está ampliando, em termos de importância, o espaço que o futuro toma na nossa vida. Isso, para mim, é um ponto preocupante. Acho que essa é, para mim, a crítica central, né, quando a gente fala de ter um momento para silenciar, ter um momento para prestar atenção no presente. O presente ele não é tão importante, a gente deprecia o momento presente, a gente nem sabe o que a gente faz, a gente não tem nem paciência, nem tolerância, nem tempo para ver o que o outro faz. Não escuta. Principalmente não escuta. A gente tem 70 mil coisas para ver naquele exato minuto, você não vai ver nada. O que você produz, o outro também não vai ver nada. O que você produz precisa vir com bula, precisa vir com resumo, precisa vir formatada para que o consumo seja instantâneo. O que é isso, em últimas palavras? É dedicar uma atenção exacerbada ao futuro, que tem a ver com a história que você vai deixar, tem a ver com o legado, com o propósito, com a missão. A gente cada vez vai jogando as coisas para frente. Eu acho que isso anda na contramão do estar no presente para achar a solução, para ser criativo e para ser inovador. Esse é o ponto. As startups estavam ensinando para a gente deitar um pouquinho no sofá é importante. E tem uma geração nova que tentou, de uma certa maneira, traduzir, mas é uma geração que também escorregou na própria casca de banana, porque talvez nem sei se entendeu exatamente o que estava fazendo, porque talvez a velocidade, ou seja, não permita que a gente tenha essa consciência. Então esse, para mim, é o principal ponto, sabe, Vanusa? Então, nós temos que parar. Essa é a grande solução. Que a gente escuta, assim, nos livros da sabedoria dizem isso já o tempo todo pra gente, né? O mal do século, ou o mal desse novo século é a velocidade das coisas. Será que é isso? Talvez seja, não sei. Bom, então vamos terminar com uma interrogação? Vamos. Obrigada, Cris. Olha, dá uma analisada se você tem parado aí um pouco para encontrar as soluções, porque ela, como diz o Cris, a gente tira de dentro essa solução.
E não esqueça de nos sugerir temas e também recomendar o Tem Saída para outras pessoas, ok? Contamos com você. Até mais, Cris. Tchau, tchau. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal.